prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Como a bispa bem falou, quem vai pregar é o pastor Leopoldo. Mas eu preciso explicar um pouco do contexto que envolve esse versículo de Salmo tão conhecido: orai pela paz de Jerusalém. Para você entender esse versículo, você precisa primeiro entender um pouco da história milenar do povo de Israel. Você precisa conhecer um pouco da história e você precisa conhecer um pouco dos planos de Deus. Quando a gente volta lá para o início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, Deus chegou para o homem e disse assim: crescei, multiplicai, povoai e enchei a terra. O povo de Israel obedeceu isso de forma fiel. Começou a crescer, começou a povoar a terra. E a expansão do povo hebreu foi tão grande que isso incomodou o rei do Egito. E a palavra de Deus vai dizer que o rei do Egito, quando viu o povo de Israel crescendo, ele chamou os seus 2 mestres de obras e disse assim: escravizem esse povo, porque eles podem crescer. E o que será de nós se eles se aliarem com os nossos inimigos? Nós, os egípcios, podemos perecer. E o que o povo de Israel fez para merecer 400 anos de escravidão? Nada. Só obedeceu a Deus. E ali já começa um período de perseguição ao povo eleito do Senhor Deus. E a gente vai ver durante toda a história da humanidade, a cidade de Jerusalém, ela vai ser saqueada, ela vai ser queimada, ela vai ser derrubada, ela vai ser erguida. Bárbaros, assírios, babilônios vão tentar se apossar de Jerusalém. Mas por que Jerusalém foi tão cobiçada durante toda a história milenar do povo de Israel? Se a gente for mais um pouquinho para frente, a gente vai ver que ela foi praticamente erguida e solidificada através das mãos do rei Davi. O Salmo ele fala: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Às vezes as pessoas perguntam por que o povo judeu é tão rico. Antes de responder essa pergunta, eu vou dizer para você: o povo judeu ele é tão resiliente, ele é tão forte, primeiro porque eles são filhos de Davi, e são ricos porque eles são herdeiros de Salomão. Davi nunca perdeu uma guerra com Deus. Davi nunca perdeu uma batalha em Deus. E quando ele sucedeu o trono, quando ele passou o trono para Salomão, seu filho, tem um livro, tem um capítulo do livro de Reis que ele vai falar só sobre a riqueza de Salomão. Tinha períodos em que por ano o rei Salomão recebia 35 mil quilos de ouro. É muita riqueza. A palavra de Deus fala que reis de outras partes do mundo vinham até Salomão para se deleitar com a sua sabedoria. E essa sabedoria levou Salomão a ser um grande administrador. Tudo que caía nas mãos dele prosperava. Amém. Tudo que caía na mão dele era próspero. E o reino de Israel se tornou próspero ainda mais pelas mãos de Salomão. Mas o que isso tem a ver com o salmo que eu acabei de ler? Orai pela paz de Jerusalém. Preciso falar para você sobre o holocausto. O que foi o holocausto? O holocausto ele vem de um termo grego chamado holocauston, que significa sacrifício vivo de pessoas queimadas no fogo. Mas também ele é um termo hebraico que significa o que você quiser: barbárie, genocídio, matança, crueldade, assassinato, tudo de ruim que vocês puderem imaginar que pode ser cometido contra uma raça, foi o que foi cometido contra os judeus através de Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um ditador alemão que lá por volta de 1932, 1933, ele ascendeu ao poder na Alemanha através do partido nazista, e eles começaram a fazer uma limpa em povos que aos olhos dele poderiam representar uma ameaça.
ou então que estavam impedindo a Alemanha de crescer economicamente, socialmente, culturalmente. E ali se iniciou um período de perseguição contra os judeus que habitavam praticamente na Alemanha, na Polônia e na Holanda. Então, de 9 milhões de judeus que existiam na Europa, nesse período que compreende entre 1933 e 1945, de 9 milhões de judeus, 6 milhões foram mortos. Assassinados da forma mais cruel e bárbara que vocês podem imaginar. 40 mil campos de concentração foram feitos para jogarem os judeus lá dentro, para morrerem como escravos, até cegos, doentes mentais foram barbarizados pelas mãos da Alemanha nazista de Adolf Hitler. Mas só que o povo judeu sobreviveu ao Holocausto. Lembra que eu falei que eles são filhos do rei Davi, o maior guerreiro de Israel. Vamos agora para o ano de 1948. 2 anos antes, a ONU tinha sido criada, a ONU, Organização das Nações Unidas. E 2 anos após a criação da ONU, ocorreu a primeira Assembleia Geral. E naquela época, o Reino Unido, que hoje nós conhecemos como Inglaterra, eles quiseram estabelecer o povo palestino como povo que seria dono de todas aquelas terras. Mas só que sobre aquela terra havia uma promessa de Deus para Abraão. Amém. Que lá habitariam os filhos do Eterno. E quando o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha percebeu essa movimentação para tentar tomar aquele território e torná-lo somente um povo árabe, ele, junto com a comitiva brasileira das Nações, lá nas Nações Unidas, a comitiva de embaixadores, de diplomatas, sob a sua presidência, eles fizeram a primeira Assembleia Geral da ONU, e no ano de 1948, Israel foi finalmente reconhecido como Estado. E se você for olhar a história de Oswaldo Aranha, lá em Israel, nos bairros de Israel, tem praças com o nome dele. E nas praças está tem uma frase escrita assim, em português e hebraico: em memória ao nobre povo brasileiro. Porque foi sob a presidência de um brasileiro que o Estado de Israel foi fundado na ONU no ano de 1948. Mas vamos agora para o ano de 1976. O Brasil foi tricampeão em 80 com o Pelé. Mas vamos voltar 4 anos antes. Um grupo de terroristas palestinos sequestraram um avião com quase 300 tripulantes. Quando eles foram ver a cidadania, o passaporte dos passageiros, 104 judeus. Liberaram todas as pessoas e sequestraram os judeus e levaram para a Uganda. E quando o exército de Israel soube que os judeus tinham sido sequestrados, eles montaram a operação militar de resgate mais complexa de todos os tempos. Eu convido você a ir no YouTube e pesquisar Operação Entebbe, ou então Operação Thunderbolt. E lá eles conseguiram resgatar praticamente todos, mas teve um soldado que tombou, que inclusive era primeiro desse atual ministro Benjamin Netanyahu. Vamos agora para a Olimpíada de Munique, de 1982. Um grupo de terroristas palestinos, olha a Palestina de novo, entraram lá na delegação do povo judeu e mataram 11 atletas judeus. O que era para ser uma confraternização de todos os povos ali nas Olimpíadas, ficou conhecido como o massacre de mais 11 judeus. O que é que eles fizeram? Nada. Vamos agora para o ano de 1992. Fernando Collor assumiu a presidência do Brasil em 91. Um ano depois, teve um atentado terrorista na Embaixada de Israel na Argentina. 20 mortos e mais de 200 feridos. Muitos mutilados, pessoas com sequelas emocionais, mentais, psicológicas, até hoje. E eu pergunto para você, por que essa perseguição contra o povo judeu? E o que falar dos judeus que habitavam aqui no Brasil no ano de 1624, exatamente no estado de Pernambuco? Foram expulsos daqui quando os portugueses chegaram para tentar colonizar o Brasil e expulsaram os judeus que habitavam no estado de Pernambuco.
Mas só que, lembram do que eu falei? Os judeus são filhos de Davi, são resilientes, são fortes. O que eles fizeram? Foram expulsos do Brasil e foram para uma ilha chamada Manhattan, que hoje significa Nova York. Ou seja, os judeus que saíram do Brasil fundaram a cidade que é o centro comercial e financeiro do mundo, o centro de Wall Street. E os judeus, eles estão espalhados por todo o leste europeu. Ou seja, aonde tem um tentáculo de um judeu, tem bênção e tem prosperidade, porque foi assim que Deus prometeu para o seu povo. Amém, Jesus. E o que falar, pastor Leopoldo, da profecia do profeta Zacarias? Jerusalém nunca será destruída. Jerusalém habitará segura. E todos aqueles que guerrearem contra ela apodrecerão como carne. E os que estão guerreando contra Israel estão nesse momento debaixo de escombros e vão apodrecer como carne. Mas pastor Cleison, parece que o seu coração é ruim. Não. Foi a profecia do profeta que está se cumprindo. Todos aqueles que guerrearem contra Jerusalém apodrecerão como carne. Mas como eu falei, para você entender o contexto desse salmo, orai pela paz de Jerusalém, você precisa também entender Deus. Deus escolheu o povo de Israel como povo seu, como nação sua, como nação eleita. Aí você vai entender, para fechar com chave de ouro, essas rápidas palavras aqui, a perseguição ao povo judeu, você só consegue também entender através das palavras de Jesus. Evangelho de João, Jesus Cristo disse assim: o mundo odeia vocês, porque ele odiou antes a mim. E assim como o mundo perseguiu a mim, eles perseguirão vocês. E o que falar do Salmo 83 e 14? Estava até conversando com o irmão Ivanil antes de vir para cá. O salmista, há 3.000 anos, há 3 milênios atrás, ele escreveu: querem varrer Israel do mapa, querem eliminar o povo da memória da humanidade. Em outubro de 2005, essa profecia ela se cumpriu. O presidente do Irã foi para os microfones da TV e disse assim: devemos varrer Israel do mapa. E eu vou dizer para vocês, para encerrar aqui, quem é o Irã. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e juntamente com o povo foi levado Daniel. Daniel vai fazer uma oração para Deus e ele se entristeceu porque ele achou que a oração dele não havia sido respondida. Mas só que depois de 21 dias, um anjo se apresenta para o profeta Daniel e disse assim: Daniel, desde o primeiro dia em que tu se dispôs a buscar a presença do Senhor Deus, ele já havia respondido a tua oração. Mas só que o anjo que estava vindo entregar a tua resposta, a tua vitória, foi interceptado pelo príncipe do reino da Pérsia. E quem é o principado persa? Irã. E quem é que luta para eliminar Israel do mapa até hoje? O Irã. Quem é que financia o Hamas? O Irã. Quem é que financia o Hezbollah? O Irã. Ou seja, não mudou nada, né, pastor Leopoldo? Desde a época do profeta Daniel até hoje, o Irã continua sendo esse principado persa que tenta se atravessar no meio do povo de Israel. Mas só que o salmista disse: orai pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos os que te amam. Eu quero trazer uma mensagem que vai confortar o seu coração nesta noite. Para encerrar, Bispa Raquel, é porque eu não estou pregando, pastor Leopoldo, a palavra vai ser sua daqui a pouco. Mas eu quero deixar para você uma palavra que vai confortar o seu coração. E eu quero ver se você vai ser crente ousado o suficiente para você dar uma glória a Deus bem forte. Sabe qual a mensagem que vai confortar o seu coração agora? Vamos lá. O mundo está se desintegrando. Não, o povo não entendeu. Não, mistério. Eu disse que eu vim trazer uma mensagem que vai confortar o seu coração. Vamos lá, eu quero ouvir um glória a Deus bem forte. O mundo está se desintegrando. Glória a Deus. Eu acho que pode sair mais bonito ainda. Eu vou trazer uma mensagem que vai confortar o seu coração nessa noite. O mundo está se desintegrando. Glória a Deus.
Pastor Cleison, o senhor está com heresia. Não. Jesus Cristo de Nazaré disse que seria assim. Sabe por que o mundo está se desintegrando? Reino contra reino, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, fome, peste, terremoto. Aí eu pergunto para você, está se desintegrando ou não? Antigamente as pestes demoravam muitas décadas para aparecerem. A gripe espanhola, a peste bubônica, mas só que agora é uma atrás da outra. É a gripe suína, é a gripe aviária, é a dengue, é a H1N1, H1N2, H1N3, Covid. Os terremotos que antigamente eram de 15 em 15 anos, agora é de 1 em 1 ano. Síria, Turquia, Afeganistão, Estados Unidos, Irã, Japão, Bangladesh, Afeganistão, todos em ruínas. Rússia em guerra com a Ucrânia. China ameaçando os Estados Unidos ameaçando China, Israel bombardeando a Palestina, bombardeando o Líbano. E o que falar da guerra no Iêmen? A guerra de Israel agora matou 5 mil, e no Iêmen que já matou 350 mil e ninguém fala. Não sou eu quem disse que o mundo ia se desintegrar, foi Jesus Cristo. Aleluia! Só que eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Sabe por que eu disse que é uma palavra que conforta os nossos corações? É porque esse sofrimento está chegando ao fim. É porque o tempo da igreja aqui nesta terra está chegando ao fim. E não tem nada que deve confortar o coração de um crente em saber que ele vem, que ele está vindo com poder e glória. Na primeira vez ele veio dentro como numa manjedoura, mas na próxima ele vai vir com fulgor de glória. Amém, Jesus. Na primeira ele veio como cordeiro, mas na volta ele vai vir como leão. Amém. Na primeira vez ele veio para ser crucificado e para ser escarnecido pelos homens, para os homens dizer, salve o rei dos judeus. Mas na próxima vinda ele vai vir, na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. Na primeira vez ele veio como advogado, na próxima ele vai vir como juiz. E eu sei que ele está vindo porque a Bíblia, ela nos dá duas certezas sobre a volta dele. A primeira é uma certeza convicta. Jesus Cristo vem porque o que ele disse que iria acontecer antes da sua vida está se cumprindo. Guerra, terremoto, fome, peste. Mas só que tem uma coisa, pastor Leopoldo, que as pessoas hesitam em pregar, que é o sinal mais claro da vida de Cristo e que pouco se fala, que é o surgimento do filho da perdição, o filho do pecado, o filho da iniquidade. E o principal sinal do anticristo é a apostasia, e é o que nós mais temos visto acontecer. Crentes que até outrora eram considerados cristãos abandonando a fé. Kleber Lucas, J.A., Leonardo Gonçalves, Jamile, Priscila Alcântara, Gessé Aguiar, pessoas que poderiam arrastar uma multidão para dentro das igrejas, estão levando elas juntamente para o inferno. Mas você se escandaliza com isso? Eu não me escandalizo, irmã Eli, porque é necessário que aconteça isso. É necessário que as palavras de Jesus Cristo elas ecoem como verdade nos dias de hoje. E quando o filho do homem, quando o filho da iniquidade se manifestar, ele vai se manifestar para os seus, para aqueles que abandonaram a fé, para aqueles que abandonaram a Deus, para aqueles que abandonaram a Jesus Cristo. Isso me conforta, pastor Leopoldo, saber que está tudo saindo como Jesus Cristo de Nazaré disse que sairia, mas era preciso que isso acontecesse antes da sua vinda. Aí eu pergunto para você, isso é de confortar o nosso coração ou não? É. Ele vem, ele vem, ele vem, ele está vindo com poder e glória. Aleluia. E eu te convido
a não esquecer de orar pela paz de Jerusalém. Se você fizer isso, se você amar Israel como Jesus Cristo amou, eu amo Israel desde que eu me entendo por crente. Quando eu era da Igreja Batista ainda, lá na escola bíblica dominical, as professoras já nos ensinaram a nós amarmos a Israel. E eu sei essas poucas coisas porque eu sempre me interessei pela história do povo hebreu. Eu sempre me interessei em conhecer um pouco dessa história milenar, dessa nação que já tentou ser dizimada várias vezes, mas não conseguiram até hoje. E eu amo Jerusalém. Jerusalém sempre esteve debaixo dos meus joelhos. E eu creio que se você tiver esse mesmo amor, você será próspero em todas as áreas da sua vida. Amém. Então convido você a ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar mais uma vez, fazer uma rápida oração por Jerusalém. Aê! Você sabe por que o povo palestino até hoje luta contra Israel? Na verdade não é por causa de Israel, é por causa do território. Os palestinos, os iranianos, os libaneses, eles acreditam que o território geográfico de Israel pertence a eles. E Jerusalém não deve ser a cidade, a capital de Jerusalém. Jerusalém para os árabes tem que ser a capital da Palestina. Então o mistério é por causa de Israel, mas é também por causa de Jerusalém. E é por causa dela que nós vamos orar nessa noite. Amém, Jesus. Santo Deus e Pai eterno que está nos céus, nós oramos nesta noite, meu Pai, mas só que mais uma vez eu apresento, meu Deus, a cidade do rei Davi, a cidade do maior rei de Israel, a capital, ó Deus, que foi estabelecida no teu coração, Pai amado. E como através dessas rápidas palavras, meu Deus, desde a época de Gênesis, quando o Egito escravizou Israel, quando a Alemanha nazista, meu Deus, tentou dizimar o povo judeu, quando naquela Olimpíada, meu Deus, atletas judeus foram dizimados, quando naquele sequestro daquele avião, ó Deus, os judeus foram levados, sequestrados para Uganda, Senhor. Quando explodiram a embaixada de Israel na Argentina, Senhor. Nós vemos a história se repetindo, meu Deus, nos dias de hoje. 260 jovens, meu Pai, que foram mortos sem terem feito nada, meu Deus, para aquele povo. Judeus que foram mortos, meu Deus, nas suas comunidades, meu Deus, sem ter disparado um míssil contra aquele povo, meu Pai. Mas eu estou aqui, meu Deus, na condição de ministro, meu Deus, levantado por Ti, apenas para fazer, meu Deus, o que o salmista nos orientou a fazer: orar pela paz de Jerusalém, ó Pai. E é o que eu faço a Ti, meu Deus, nesta noite. Eu clamo a Ti, ó Deus, do mais profundo do meu ser, que haja paz, ó Deus, dentro dos muros de Jerusalém, ó Deus. Que haja paz dentro dos muros de Israel, Senhor. E que o Teu povo, meu Deus, sempre venha habitar seguro, meu Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Assim eu oro nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu irei, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Então levante as mãos e chame ele. Yeshua, ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Declare: eu não sou daqui, pra casa vou.
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Cante assim. E ele virá, e ele virá, só aqueles que querem ser cheios cantam.
que as vozes cante, declare porque Ele vive, cante a Ele, diga, porque Ele eu posso crer, porque Ele vive, Ele vive. Não existe mais temor nenhum, temor. Pode estender as suas mãos aos céus e gritar a Ele, e gritar: eu vim para adorar-te, vim para apostar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Sabe, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Ele fez uma promessa e é contigo. E o diabo não tem autoridade para impedir, fofoca não tem autoridade para impedir, disse não tem autoridade para impedir, palavras contrárias não tem autoridade para impedir, o agir